Olá, vamos iniciar aqui a segunda parte da revisão da aula de trocadores de calor, referente à transferência de calor. Os livros bases para essa revisão, na verdade, é Fundamentos de Transferência de Calor, tanto do livro do Franklin Cropera, que é a nossa base, e como o livro do Sengel. Relembrando também, meu conselho, na nossa página do AVA, a gente possui aqui um formulário de apoio, que são todas as fórmulas ou equações, pelo menos as de maior interesse, necessárias para nós referente à parte de transferência. Ok? Na verdade, como objetivo também, né, vamos aqui só para a gente auxiliar, relembrar ou rever as formas de transporte de energia na forma de calor. Esse é um equacionamento matemático simples e a partir disso depois falar um pouquinho das equações com maior desenvolvimento. Relembrar as principais correlações de convecção forçada interna e externa sobre banco de tubos e perdas de carga associadas, porque a gente vai ter uma transferência de energia, mas também a gente vai ter uma perda de carga ou perda de pressão, que é essas perdas de energia aqui também. E falar um pouquinho das superfícies estendidas. Então, vamos lá. Então, pessoal, a transferência de energia devido ao formato de calor... Caneta. Deixa eu só aproveitar aqui e... Ok, só para me facilitar aqui. Por que ocorre transferência de energia na forma de calor? Normalmente, quando eu tenho dois corpos em desequilíbrio termodinâmico, um está a uma determinada temperatura. Então, vamos pegar aqui o corpo 1 e um corpo 2. Ok? Aqui é um corpo 1 e aqui um corpo 2. Quando eu tenho que T2 é maior que T1, aqui ocorre um desequilíbrio termodinâmico e mais especificamente um desequilíbrio térmico, tá bom? Por causa da diferença de temperatura. O termo equilíbrio termodinâmico influi em vários outros também conceitos, não só temperatura, mas vamos só focar na parte de temperatura. O que acontece? O corpo de maior temperatura vai ceder energia para o corpo de menor energia. Esse fluxo de energia nós damos a forma de calor, ok? A energia sozinha é joules e o fluxo, que é joules por segundo, a gente dá o nome de watts, tá bom? É um símbolo de potência, mas é um valor de taxa. O que nós notamos empiricamente? Então tem aqui a garrafa de soda, 25 graus Celsius, uma outra garrafa de 15 e uma de 5. E tem uma temperatura aqui no ambiente. Então nós percebemos que eu preciso ter uma variação de temperatura entre os corpos para ocorrer a transferência. E o fluxo de energia vai ser maior quanto maior essa variação de temperatura. Ok? Então, propriamente dito, né, a lei zero da termodinâmica, na verdade, isso é chamado lei zero, mas inicialmente foi postulado a primeira, a segunda e a terceira lei, que na verdade é uma base já disso, né? Como não seria a terceira, se chamou zero, porque na verdade ela é a base. Ela foi a última a ser postulada, mas a grosso modo, né, se deu o nome de lei zero. Então, se percebeu empiricamente três possibilidades de transferência de energia, ou pelo menos foi sugerido três modelos de transferência da energia. Uma por condução, onde eu tenho normalmente um material sólido, ok? Devido aos átomos desse material sólido, a agitação desses átomos vai transportando energia através desse material, que seria a condução, ok? Então eu tenho a transferência por condução, normalmente dado em elementos sólidos, mas também pode ocorrer em líquidos e gases.
Normalmente, em gases líquidos, devido a uma diferença de temperatura, o que vai acontecer? Aqui tem uma parte do corpo, aqui eu tenho uma outra parte, e aqui eu tenho, vamos supor aqui, ar. O ar que está próximo desse elemento de combustão, ele recebe energia. Então, essa quantidade, esse envelope de massa, a temperatura dele tende a elevar. A temperatura subindo, ocorre uma diminuição da densidade. Então, o que vai ocorrer? O ar mais frio tende a entrar nesse local, enquanto o ar quente tende a subir, ok? Mas, no geral, a convecção, ela se dá de que formato, né? Ela dá por movimentação da matéria, ok? Normalmente essa movimentação é um empuxo. Mas também eu posso forçar essa convecção através de um ventilador, uma máquina de fluxo, ok? Então é o que a gente define por convecção. E por último, a irradiação, ela não depende do material, ela não é transportada por um material. Simplesmente ondas eletromagnéticas, devido à diferença de temperatura entre os corpos, ocasiona essa irradiação. Só que a irradiação, na verdade, é um processo um pouquinho mais complexo. Vamos lá explicar. Eu tenho um corpo sólido aqui e uma temperatura TQ. Eu tenho um corpo frio, uma temperatura TF. O que acontece, na verdade, que TQ emite energia para TF. Então existe um fluxo de radiação aqui. Só que ao mesmo tempo, né, TF emite para TQ, só que muito pequeno, ok? Então ocorre, na verdade, o corpo recebe e emite. O receber e emitir é dado por diversas propriedades, como absortância, emissividade, e tem mais uma outra propriedade aqui. Mas a grosso modo a gente sempre vai ver temperatura do quente indo para o mais frio. Mas lembrando que existe esse sinal aqui, na verdade também sai do corpo frio para os outros corpos que estão aqui na redondeza. Se só tem o quente e frio, normalmente é só esse sinal. Mas às vezes tem um outro corpo aqui, né, que seria, vamos dizer, o céu. Então existe uma troca de radiação aqui também do corpo com o céu. Mas, a grosso modo, vamos inferir somente o corpo quente e o corpo frio. Para a condução de energia na forma de condução, a gente utiliza a lei de Fourier, né? Proposta por Fourier, que ele fala o seguinte. Aqui já está sendo dado em watts, ok? Então, o fluxo de energia ele é dado por uma propriedade do material, que é a condutividade térmica, a área que ocorre essa transferência ou da secção, vezes um ΔT dx. Ok? Na verdade, essa lei de Fourier ela é aplicada para 3 dimensões, né? Todas as dimensões de um corpo. Mas para nossa facilidade, a gente vai considerar um fluxo unidimensional. E aqui a gente pode imaginar, deixa eu ver se tem aqui, ó, essa parede. Então, para coordenadas cartesianas, a lei de Fourier, por que tem esse negativo? Normalmente, o que nós falamos? A temperatura vai do corpo quente para o corpo frio. Então, seria esse sentido aqui. Então, se eu olhar o ΔT aqui dessa seção, né, em relação ao dx, vamos lá então pegar aqui, ó, aqui está o elemento x, aqui seria 0, e vamos supor que seja uma espessura aqui, ó, x1. x1 menos o x0, esse valor dá um resultado positivo, que é a espessura do material. Só que o ΔT, o que vai acontecer? O fluxo está ocorrendo nesse sentido aqui, ok? Só que seria o quê? T2 menos T1. Então vai do corpo. Na verdade, por causa desse ΔT aqui, por causa dessa orientação de dx. Só que a gente viu que T2 vai ser menor que T1. Então esse valor aqui dá negativo. Então aparece esse negativo para uma forma de correção. Ok? Mas convém comentar que nesse caso aqui, qual que seria essa área, ou esse elemento de área?
Aqui, como é uma superfície cartesiana, a área aqui da seção 2 é a mesma da área da seção 1, que estaria desse lado. Então, A1 vai ser igual a 2. Então, não tem erro nenhum. Ok? Nesse caso aqui, se A se mantém constante. Mas para superfícies cilíndricas, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um elemento de área 1 e aqui eu tenho um elemento de área 2. Vamos supor que aqui tem um comprimento total do tubo. Então vamos imaginar aqui que seria um tubo de comprimento L. O que é a área interna? A1 seria π R1 vezes L. O que seria o elemento A2? π vezes a raio, né, para dar o perímetro, vezes o comprimento para dar a área. Ok? E a gente vai chegar à conclusão que A2 tende a ser maior ou igual. Só vai ser igual quando os raios for muito infinitesimal, ou aproximar disso. Então, vale destacar que nesse caso aqui, eu tenho que olhar exatamente essa área e essa relação aqui. E essa área aqui, quando a gente vai olhar, vai ser o π, um elemento R, vezes L. Então, esse fluxo, se a gente olhasse, né, a quantidade de energia em watts é o mesmo. Só que a quantidade que está passando aqui, watts por metro quadrado, aqui vai ser diferente do watts metro quadrado que está passando aqui. Então, tomar cuidado nesse caso aqui da relação de coordenadas cilíndricas. Ok? Bem, vou apagar aqui. Então a gente discutiu aqui a questão da lei de Fourier. Para a questão da convecção, vale salientar que a gente tem um desenvolvimento, se a gente imaginar aqui, ó, vamos imaginar aqui que é uma borda de um corpo, e aqui está vindo uma velocidade. Para facilitar, eu vou sair um pouquinho aqui, eu vou descartar isso aqui, vou pegar essa mesma figura e vou passar aqui para um OneNote para facilitar a discussão. Então, se a gente pode imaginar, imagine que eu tenho uma chapa aqui, ó. Eu tenho uma chapa que está aqui, e nessa chapa está seguindo um ar que está com uma velocidade 1 infinito, tá bom? Então ela está vindo aqui nessa chapa. Então então ela está aqui em Z, Y, I e X. X, Y, Z. Então eu vou só olhar aqui, então só para me facilitar. Então aqui tem aqui está a chapa e aqui eu estou vendo o fluxo do vento. Então, se eu conseguisse, né, dá pra gente fazer isso aqui na prática, é até legal fazer essa brincadeira aqui, que a gente consegue, como que eu consigo ver essas linhas aqui, ou pelo menos ter essa noção? Eu posso pôr tipo um incenso aqui, ou alguma coisa queimando, e num fluxo de vento que está uniformemente distribuído, né, um túnel de vento, por exemplo. Então eu veria mais ou menos essa uniformidade aqui da velocidade. Só que no bater aqui, acontece o seguinte: as partículas que estão aqui próximas, elas tendem a ficar paradas, né? Então, se eu for olhar aqui, todas estão paradas e vai existir aqui para cima, ela já vai... Se eu conseguisse ampliar aqui, né? Olharia que estaria o seguinte, aqui a velocidade está parada, mas levemente para cima eu já tenho uma velocidade e depois ela chega no meu infinito, ok? Então, se eu pegar um pouquinho mais para frente aqui, eu vou perceber a mesma situação. O que eu vou perceber aqui próximo da chapa? Tal a velocidade parada, só que isso aqui atrasa a que está em cima. Então aqui vai estar aqui. E a gente vai perceber que vai tendo um perfil assim. Só que em um determinado ponto aqui para cima, tanto aqui como aqui, né, a gente vai perceber que a velocidade volta ao infinito. Então, o pessoal percebeu aqui o desenvolvimento que a gente chama de uma linha de camada
limite. E nesse caso, por ser da velocidade ou de massa, a gente chama hidrodinâmica. Hidrodinâmica. Aqui para fora eu não tenho efeitos viscosos. A viscosidade não influi em nada. Mas nessa seção aqui, né, por haver esse atrito aqui, as forças viscosas são, ela tem ali sua razão, ok? Esse formato aqui, né, que até esse ponto aqui, esse descolamento aqui é uma parte laminar, posteriormente ela entra no turbulento, isso aqui se torna, essa camada se desenvolve muito grande. E essa região aqui a gente chama a região da camada limite, ok? Da mesma forma que existe uma camada limite hidrodinâmica, existe também uma camada limite térmica. Como assim? Vamos supor que o nosso corpo, né, vou pegar a mesma coisa. O ar está vindo aqui, ou esse fluxo de vento está vindo aqui. E ele tem uma temperatura no infinito. E essa placa, só por questão de didática, tem uma temperatura superficial, sendo que a temperatura superficial é maior que a temperatura infinita. Então vamos supor, né, só por questão didática, aqui é 20 graus Celsius e aqui 100 graus Celsius. O que acontece? Na hora que bater aqui, esse ponto aqui que está bem pertinho, se a gente conseguisse fazer, vai acontecer uma coisa semelhante à camada limite hidrodinâmica. O ponto que está muito próximo, quando ele está parado, e por uma questão de continuidade, vai ficar com a temperatura superficial. Só que, se eu for olhando as outras camadas aqui para cima, a temperatura vai decaindo até chegar essa temperatura superficial. Então, daí vamos dizer que ela ocorre aqui. Mesma coisa aqui para frente, né? Então, se eu conseguisse olhar, a gente vai perceber que essa região da temperatura aqui, né? Nessa região aqui, ela vai tendo uma temperatura maior, mas ela vai decaindo. Quando ela chega aqui, ela está na temperatura do infinito. Então tem esse perfil de camada aqui. Então, pessoal, o que nós notamos? Então vai também ter aqui o desenvolvimento de uma camada limite, agora a gente chama térmica. Camada limite térmica. O que está aqui embaixo, a gente tem sobre a influência da difusividade térmica. Ok? Porque eu tenho diferença de temperatura, então vai ocorrendo essa transferência de energia aqui ao longo do eixo Y. Ok? Só que se a gente olhar aqui, toda essa região, a gente está com a temperatura no infinito. Então a gente vai perceber o desenvolvimento dessas duas camadas. Então a gente tem aqui a camada limite hidrodinâmica e a camada limite térmica. Aqui é um print desse ponto. Se eu for mais para frente, ele vai mudar. A mesma coisa desse ponto aqui para térmica, só para a gente ter essa noção. Ok? Para a camada limite hidrodinâmica, a gente tem o que a gente chama da lei de resfriamento de Newton. Ela é válida, na verdade, simplesmente para um ponto. Como assim para um ponto, professor? Se eu voltar aqui, ó, novamente nessa camada, eu faço somente ela por uma seção. Então, na verdade, esse H ele vai ser em função de x ou pode também ser função de y, mas vamos supor que não varia ao longo desse eixo aqui, ó. Eu falei até errado aqui, né? Aqui seria o z. Mas o que acontece? Ela só vai variar em função aqui de x, ok? Então, nesse determinado elemento dA, eu posso falar que o fluxo é esse coeficiente local vezes essa área local
essa temperatura aqui superficial menos temperatura no infinito. Ok? E o fluxo de energia está sendo daqui para cá. Então existe um fluxo aqui que eu até vou fazer desse formato aqui, ó, dq. dq H, temperatura da superfície, menos temperatura do infinito, vezes um elemento dA. É a forma matemática correta de ser feita. Então, a gente tem um local. O que pode ocorrer também é a gente calcular a média. Então, por exemplo, o que eu faço? Se eu quero saber ao longo de toda essa placa, vamos supor que ela tem um comprimento L, ok? Então, se eu quiser saber o fluxo de calor, nesse caso aqui eu vou indicar por esse ponto, seria o quê? Um H médio vezes a área aqui em cima, temperatura da superfície menos temperatura do infinito. Não entra essas temperaturas intermediárias. E esse coeficiente aqui, na verdade eu faço uma média. Como que é essa média? Né? Então o que eu faço? Eu pego, calculo, integro ele, vamos dizer, de 0 ao x final, ok? H vezes x vezes, aqui seria na verdade H, se aqui está x, existe um elemento aqui que eu tenho que calcular aqui, ó. Posso pegar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse elemento aqui, vamos chamar que aqui seja, isso aqui é L, aqui seria C, tá bom? Então seria C vezes dx, porque eu tenho que integrar, pegar cada pontinho aqui, pegar e ir calculando o valor. E ao mesmo tempo eu divido pelo comprimento total, ou na verdade a área total, né, que seria integral de C vezes dx, de 0 a x final. Só que esse x final é igual a zero. Então, o que vai acontecer aqui? Que eu vou ter essa integral de h, daí eu vou deixar aqui dA para indicar, e aqui eu teria L. Esse C aqui simplifica com esse C aqui. Então, daí eu calculo essa média. Ok? Então, o que ocorre, no geral, é isso aqui, a lei de resfriamento de Newton. Só que vale ressaltar que, no geral, a gente vai sempre olhar para sistemas em dutos, né, interior, não em chapas externas. No interior de dutos, ocorre uma coisa até legal. Se eu olhar aqui, ó, então aqui agora eu tenho meu duto. Então, o que acontece? Aqui a velocidade ela vem inicialmente uniforme, começa o desenvolvimento da camada limite aqui, um desenvolvimento da camada limite aqui, um aqui e aqui. Então, se eu olhasse, ó, em cima e embaixo, se eu olhar em cima e embaixo, o que eu vou ver? Eu vou ver aqui a camada limite se desenvolvendo embaixo. Vou ver na camada limite se desenvolvendo em cima, mas ela está ocorrendo em todas as direções. Então, existe uma parte aqui que essa camada limite ela vai se desenvolvendo, desenvolve. Só que daí agora não tem como essa camada limite subir, nessa aqui descer. Então, nesse início aqui, a gente fala que ela está na zona de transição ou desenvolvimento. Existem alguns números aqui para saber, né? O pessoal utiliza 6 a 10 vezes o diâmetro para calcular isso daqui. Eu não lembro de cabeça, eu uso como referência o valor de 10. 10 vezes o diâmetro para saber esse desenvolvimento. Mesma coisa curvas de cotovelos, né? Se eu ponho uma curva ou qualquer coisa que ocorre, obstrução, mudança, que causa perturbação na camada limite, se pede que eu ponha uma certa distância depois, qualquer medidor de temperatura ou pressão, por causa que está numa fase de desenvolvimento, mas sem erro nenhum. E posteriormente, essa camada limite dentro do tubo ela já está desenvolvida, então ela vai daí ter um perfil
de velocidades. Se for laminar, ele tem um perfil, e turbulento, ocorre uma coisa até legal quando eu tenho turbulento, né? Quando eu tenho turbulento, na verdade é quase que imperceptível o desenvolvimento da camada aqui, ela é muito rápida, ok? Então a gente vê quase um perfil uniforme das velocidades. Então, se eu tiver que medir a velocidade internamente de um fluxo, quando é turbulento, e eu pego aqui um ponto aqui para medir essa velocidade, eu conseguir medir essa velocidade, pode ter grande chance que qualquer outro ponto tenha a mesma velocidade. Já no caso laminar, a maior velocidade se encontra no centro. Ok? E a velocidade vai decaindo aqui dentro de um perfil desenvolvido que dá para ser formulado matematicamente para esse cálculo. Mas se eu pego um perfil de velocidade aqui, ele não vai ser o mesmo que tem aqui, daí eu tenho que fazer essas correções. Mas ocorre esse porém. E como o processo é muito complicado para verificar isso, existe daí uns equacionamentos interessantes. Então aqui daí entra, vocês vão ver, em transferência de calor, transferência de massa, boa parte da área de engenharia, até estatística, existe um teorema chamado Pi de Buchmann, que ele fala o seguinte: se eu tiver um dimensional 1, dá para escrever muitas vezes esse dimensional em função de vários outros parâmetros adimensionais, que vai ser uma função. Geralmente essa função seria da seguinte forma: π1 vai ser igual a π2 vezes π3 vezes π4, e aqui existe trocentos adimensionais. Aqui daí eu tenho uma constante, deixa eu pegar aqui uma outra cor, que seria a letra A, aqui seria A2, A3, A4, AN, ok? E esses A's são constantes, normalmente são constantes daquela função. Então eu consigo pegar e fazer analogia entre sistemas diferentes fazendo uma análise adimensional. Então, por exemplo, um dos πs, né, que a gente pode utilizar é o número de Nusselt na área de transferência de calor, que é definido como o quê? Né? Daí, por exemplo, esse coeficiente médio vezes um comprimento característico, que normalmente é o diâmetro do tubo, nesse caso, dividido pela condutividade do fluido que está passando aqui dentro. Quais são os outros adimensionais? O outro dimensional é o número de Reynolds. Ele me leva em conta as forças inerciais sobre as forças viscosas. Então, quando as forças inerciais são muito maiores que as forças viscosas, o reino é alto ou o reino é turbulento. A gente tem muito mais velocidade. A partícula ela fica em movimento desordenado ali dentro do fluxo. Agora, quando as forças viscosas, por exemplo, no caso de óleo, são maiores, as viscosidades seguram muito mais do que as forças inerciais. Então, o Reynolds é baixo. Para escoamento interno, Reynolds inferiores a 2000 é laminar e Reynolds superior a 2500 a 3000 são turbulentos. E essa faixa entre 2500 a 3000 é a questão de mudança de transição. Às vezes fica difícil falar se é laminar, turbulento, tem hora que ele está laminar, mas qualquer interferência muda ele para turbulento, mas depois ele volta para laminar. É um pouquinho complicado, ok? Um outro número adimensional, já que a gente fala em camadas, desenvolvimento de camada limite, a gente tem o número de Planck. O número de Planck ele leva em conta o desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica
sobre camada limite térmica. Vamos ver aqui se eu tenho os números dos dois aqui. Espera um pouquinho. Então aqui, ó, peguei aqui da Wikipedia mesmo, né, para facilitar aqui. Aqui é a definição do número de Planck. É a viscosidade cinética sobre a viscosidade térmica, ou camada limite cinemática sobre a camada limite térmica. Quando o Planck, então se a gente olhar aqui, ó, CP, viscosidade aqui. Então quando o Planck é muito grande, quer dizer que o desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica ocorre muito antes do que a camada limite térmica. Quando o número de Planck tende a zero, significa que a difusividade térmica, né, a condutividade do material é muito maior. Esse termo aqui é muito maior. Então a camada limite térmica se desenvolve muito mais rápido do que a camada limite hidrodinâmica. E quando o Planck tende a 1, os dois o desenvolvimento são similares. Então isso aqui nos ajuda a entender. Então, por exemplo, um material que nem o ar atmosférico e a água, dependendo das temperaturas, deixa eu ver se eu tenho aqui as tabelas aqui para a gente ver aqui, vocês vão até entender. Vamos ver aqui as tabelas lá no final. Aqui tem algumas tabelas de propriedades aqui, ó. Então isso aqui é para água saturada. Então para água saturada, o ar, né, aliás, para água no formato vapor, o Planck é quase próximo de 1. Então as duas camadas se desenvolvem quase igual. Para a água propriamente dito, dependendo da temperatura, para temperaturas até 273 kelvins, o Planck é superior a 10. Próximo de 430 kelvins, esse Planck tende a 1. Ok? Então existe essa mudança. Vamos pegar um elemento que tenha um Planck pequeno. Ok? Então um Planck pequeno normalmente vai ocorrer em materiais que são, por exemplo, que tem uma alta condutividade, mercúrio líquido. Vamos ver se eu acho aqui o mercúrio. Deixa eu procurar aqui. Vou parar aqui já. Bem, infelizmente eu não achei aqui para o mercúrio, mas no geral o mercúrio, o Planck dele tende quase a zero, tá bom? Por causa disso aí. Se a gente olhar aqui alguns tipos de óleos, vamos pegar aqui, ó. Dependendo, aqui ó, o mercúrio, acabei de achar. Então o Planck dele é muito pequenininho, né? A camada térmica se desenvolve no piscar de óleos. Se a gente pega já óleos de motor, glicerina, normalmente, como a condutividade térmica dele é baixa, né, em relação às forças viscosas, então a camada limite hidrodinâmica se desenvolve muito mais rapidamente. Então por isso que daí tem esses valores excessivamente grandes, principalmente a baixas temperaturas, onde as forças viscosas são maiores. Ok? Então a gente tem esses três adimensionais. Pode aparecer outros adimensionais? Pode, mas geralmente quando aparecem outros adimensionais e eles não são preponderantes, essas constantes, a n, vai tender a zero. E quando é preponderante, esse AN vai ser diferente de zero. Então, quando ele for zero, qualquer coisa elevado a zero, isso aqui vai ter 1, então não vai ter peso nenhum. Então, fica muito mais fácil somente escrever as funções, por exemplo, Nusselt vai ser uma função de Reynolds, de Prandtl e talvez de uma outra propriedade que tenha interesse. No caso de limite de transferência de calor. Ok? Então, vamos agora falar um pouquinho das equações para escoamento interno. E mais aqui, ok? Então o escoamento pode ser aqui. Então, se essa parte da transferência está ocorrendo nessa superfície, é aqui que eu olho. Se estiver ocorrendo nessa parte aqui, é aqui que eu olho, tá bom? Lembra que talvez que aqui seja interno, aqui seja externo.
E DI sobre DE, essa relação aqui, ó, DI, essa parte aqui seria o diâmetro mais interno, e essa aqui seria o diâmetro mais externo, tá bom? Então o que eu faço? Eu faço a relação entre DI e DE e veio procurar aqui, ó. Ok? Só que isso daqui é número de Nusselt para escoamento laminar plenamente desenvolvido em regiões anulares circulares com uma superfície isolada e a outra a temperatura constante. Raras exceções a gente vai cair nisso aqui, mas tem um exercício mais para frente que a gente vai utilizar exatamente essa correlação, ok? Mas vamos se atentar a mais o laminar induto circular, ok? Só falando que existe essa possibilidade. Agora, se o nosso Reynolds for maior que 4.000, eu tenho duas possibilidades, na verdade, né, para duto circular. Eu tenho uma mais genérica, que é a equação do Gnilinski. Só que essa equação do Gnilinski, ela tem uma certa dificuldade. Qual que seria a dificuldade? Então vamos lá calcular o Nusselt. Ele depende aqui do fator de atrito. Então, aqui que está o ponto. Calcular esse fator de atrito. E a Reynolds e Prandtl. Ok? Então, se vocês olharem, ele tem uma ampla faixa de Reynolds. Ok? De 3.000 até 5 vezes 10 a sexta. E Prandtl de 0,5 a 2.000. Ela é muito bem aplicada. Mas o que nós tendemos mais a utilizar é a correlação de Ditus-Boelter. O único mal dela está nessa parte aqui, ó. No geral, ela foi uma correlação criada, né? Esses exponenciais aqui foram criados a partir de escoamentos com Reynolds superior a 10.000. Pode muitas vezes ocorrer que nosso escoamento vai dar 7.000, 8.000 de Reynolds, né? Então a minha sugestão, pode usar o Gnilinski? Pode, mas a grande dificuldade é ver esse fator de atrito. Qualquer coisa, se ocorrer de menor que 10.000, faz lá uma hipótese, ó, supondo que Ditus-Boelter esteja correto, ok? Mas daí a correlação de Ditus-Boelter é dado como Nusselt, 0,0023, né, que é uma das constantes. Essa constante aqui que está elevado ao Reynolds é 0,8. Aqui é o Prandtl do fluido, o Prandtl médio. E esse N depende. Se o fluido estiver aquecendo, é 0,4. Se ele estiver resfriando, esse N aqui é 0,3. Ok? E assim segue sucessivamente. Outra coisa que nós precisamos falar é a questão de perda de carga. Eu vou pegar aqui. Isso aqui a gente viu bastante em máquinas hidráulicas, então eu acredito que não vai ser uma coisa do outro mundo falar um pouco dessas correlações aqui, ó. Então vamos lá. Então a perda de carga. Perda de carga. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, é só essas perdas aqui mesmo e eu preciso desse valor. Então a perda de carga ela é dada da seguinte forma, né? Ou pelo menos falar. A perda de carga, aqui dado em Pascal, depende do fator de atrito, o comprimento ou o comprimento equivalente desse duto, o diâmetro hidráulico do escoamento e a questão da energia cinética, que é esse termo aqui, meio ρ V ao quadrado. Okay? Vamos supor que o diâmetro aqui é constante para não ter muita complicação, mas aqui é o cálculo da perda de carga. Se o escoamento for laminar, no geral a gente pode utilizar essa correlação aqui para dutos circulares. Se superfícies lisas, a gente pode utilizar a correlação que está dado aqui, que é quase muito similar daí a do turbulento aqui do Gnilinski, se vocês olharem a faixa de aplicação. Ok? Ou utilizar do Colebrook. Uma das dificuldades de utilizar essas correlações, né, nesse caso aqui é para superfícies lisas. Ok, não tem erro. Existem outras aqui até de ajuste para esse caso.
Uma outra forma de calcular a perda de carga, nesse caso para dutos circulares, é utilizar o diagrama de Moody. Como assim um diagrama de Moody? É um diagrama que, se nós formos olhar ele, deixa eu ampliar aqui, exibir, vou aumentar aqui 200%, 150%, ok. Aqui a gente utilizou bastante máquinas hidráulicas, eu acredito que vocês devam ter aprofundado também isso aqui em FT5. FT4, na verdade, né? A parte de mecânicos fluidos. Então, o fator de atrito que nós queremos calcular, ó, se a gente olhar aqui é o laminar, que já é a correlação proposta aqui, ó. Ok? Essas zonas de transição nós vamos ter muita dificuldade de calcular, né? Então, reinos entre 2.000 a 3.000. E a partir dessa região para frente, aos valores que a gente calcula. Então, a gente tem aqui a escala de Reynolds, em base logaritmo. Então, se vocês olharem aqui, é 10 a terceira, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ok? E assim vai sucessivamente para cá. Essas outras linhas que estão aqui tracejadas aqui é o que a gente chama de rugosidade relativa, E, que é dado como a rugosidade propriamente dito sobre o diâmetro hidráulico. Então a gente entra aqui, procura numa tabela a rugosidade, vai lá, faz um ensaio, né, em um laboratório de metrologia para ver a rugosidade, né, que média desse daqui, divide pelo diâmetro e a gente vai ter essa rugosidade. Então, se nosso E for muito pequeno, quer dizer que é quase liso. Então seria exatamente essa linha aqui, ó. Isso aqui tendendo quase a zero. Que, a grosso modo, a gente vai perceber que essa equação aqui, ó. Ok? Ela é ajustada para esse caso aqui, ó. Smooth pips, né? Ou tubos lisos. Qualquer outro tubo liso vai ter os valores aqui e vocês vão perceber que tem essa linha aqui de transição. O que seria essa linha de transição? Abaixo daqui, tanto a rugosidade como o Reynolds vão influenciar depois no fator de atrito. Como lá, ó, pego aqui, ó, um valor aqui. Deu esse Reynolds aqui e deu uma rugosidade relativa de 0,002. Então, quando eu estou nesse caso aqui, eu venho para cá e consigo depois aqui calcular o fator de atrito. Então, nessa faixa aqui vai depender tanto da rugosidade relativa como do Reynolds. Posteriormente, dessa faixa aqui para cima, vocês vão perceber que essas linhas se tornam quase constantes, ou seja, não depende mais do Reynolds, e sim somente da rugosidade relativa, ok? Então aí entra o caso daí para fazer o cálculo. Existem também programas na internet que nos facilitam a questão do cálculo de... né? A gente precisa ficar calculando manualmente ou procurando em tabelas. Qualquer coisa a gente entra em mais detalhes isso aí durante a aula de exercício. Pronto, pessoal. Isso é sobre escoamento interno. Agora, escoamento externo. O que seria o escoamento externo, que é o mais interessante para nós? A gente pode ter o escoamento externo. Agora vamos vir aqui, ó. Escoamento externo. O escoamento externo, no nosso caso, pode ocorrer, né? Vamos dizer aqui um trocador bem simples. Eu tenho aqui, ó, meu fluido, um dos fluidos passando aqui e o ar passando do lado externo de um banco de tubos. Normalmente, onde isso daqui? Se a gente olhar lá o condensador de um sistema de refrigeração, normalmente é quase isso daqui que ocorre. Vamos pegar aqui e ver se eu consigo achar aqui na internet. Eu vou fechar aqui. Eu vou abrir aqui e vou jogar essa página para cá, né, que a gente estava olhando. O condensador ar-condicionado. Condicionado. Vamos procurar aqui, ó. Se a gente olhar, ele está bem aqui, ó. Se eu olhar aqui, é um tubo e o ar passando aqui. Ah, mas isso aqui, professor, são as aletas, né? Antes de olhar as aletas que estão
inseridas aqui, no geral, é o que a gente percebe. Então, é um tubo passando aqui e o ar passando por aqui. É um caso simples, tá bom? Isso aqui depois a gente já chega a falar um pouquinho mais da letra. Então, como que é dado o escoamento externo? Então, eu posso ter para um único banco, um único tubo, tá bom? Nesse caso, para um único tubo, a gente utiliza a correlação de Hilbert e com esses coeficientes de ajuste. Vamos lá, só para eu colocar aqui. Acabo me confundindo. Então, se for um único tubo, é correlação de Hilbert. Só fazendo um comentário. Como que é calculado o Reynolds aqui agora? É a velocidade média, né? A velocidade está aqui, então ρ, essa velocidade no infinito, vezes o diâmetro desse tubo, dividido pela viscosidade, ok? Então, conforme a variação do Reynolds, são valores sugeridos para C e para N a ser inseridos nessa equação aqui, ó, ok? E aqui até se vocês olharem escoamento cruzado, né? Porque um dos fluidos está nesse sentido e o outro fluido está nesse sentido aqui. Só que, como nós vimos lá, a gente vai estar trabalhando com um único tubo? Não. Geralmente, a gente vai estar trabalhando com uma matriz tubular. Então, eu tenho um tubo aqui, outro tubo aqui, outro tubo aqui. Então, nesse caso da matriz tubular, eu vou pegar e vou jogar aqui novamente na nossa matrizes. Matrizes. Ou mais de um tubo. Então eu tenho aqui a matriz, né, o arranjo que pode ocorrer. Eu vou pegar aqui só os valores para nós podermos verificar. E a questão do Reynolds também, né? Opa, não. Vamos pegar aqui, eu vou pegar elas separadas aqui, Ctrl C. Jogo elas aqui. Para calcular essa velocidade máxima e também para o Reynolds. Então vamos fazer aqui um comentário bem rápido. Então o Reynolds já é um pouquinho diferente daqui, né? Se eu olhar aqui é dado nesse formato. Nesse caso aqui, eu não vou analisar essa velocidade. Eu tenho que verificar a velocidade máxima que pode ocorrer ao longo desse escoamento. Então a velocidade ela pode ocorrer aqui, ok? Ou, em muitos casos, ela pode ocorrer nesse sentido. A gente já vai explicar mais nesse caso. Então, a forma da matriz pode ser alinhada ou alternada. Esse aqui também o pessoal dá o nome de quincôncio. Ok? Então, com que seria alternada? Eu tenho aqui, numa configuração, já a outra aqui, ela já muda. Então, eu tenho uma defasagem aqui entre uma e outra. Duas medidas importantes, é esse passo aqui, longitudinal, e esse passo transversal. Se vocês olharem, tem esse passe e esse passe. No caso da alternada, eu vou ter um outro comprimento que vai ser a distância daqui a aqui. Se eu quiser achar SD, ok? Se vocês olharem aqui, ó, essa distância. Essa distância aqui, ó, é o meu S L. E isso aqui, se vocês olharem, tá na metade, não tá? É o ST dividido por 2. Então, se vocês olharem, né, eu tenho aqui o SD, aqui eu tenho meu SL, e aqui eu tenho meu ST dividido por 2. Isso aqui é um triângulo. Então, se vocês quiserem, né, SD ao quadrado, né, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Só lembrando que isso aqui é ST dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, daí vocês calculam esse valor. Então, para eu calcular a velocidade máxima, no caso alinhado, normalmente é sempre aqui, ó, onde vai ocorrer essa velocidade máxima. Então, qual que é o cálculo? Né? A velocidade, que está vindo daqui, o ST dividido por a área que realmente eu consigo passar, ok? Porque eu pego aqui o ST aqui e subtrai um diâmetro,
que é essa relação aqui. Então, normalmente, essa velocidade que vai passar aqui tende a ser maior que essa daqui. Na verdade, um balanço de energia seria isso aqui, ó, né? Como as densidades eu posso considerar quase iguais daqui e aqui, é como se fosse o V que está passando aqui, né? V1 seria o ST menos D, vezes todo o comprimento aqui do tubo, que é um número, vou deixar aqui como L, vezes V, vezes todo esse outro comprimento aqui. Né? Se eu pegasse aqui um volume, é como se estivesse constrangindo aqui. No caso do alternado, eu tenho que verificar se a velocidade máxima está aqui ou pode estar ocorrendo aqui. Então, tem aqui as formulinhas já pré-prontas para a gente ver. Onde se der a maior velocidade máxima, eu vou calcular esse Reynolds, ok? Mesma coisa, ρ, velocidade máxima, diâmetro do duto, sobre viscosidade. Feito isso, para se calcular esse escoamento externo, tem-se a correlação de Zukowska. Só que essa correlação aqui, ela é dada correlação Zukowska. Ela é dada para mais de 20 tubos ou 20 fileiras, ok? Tá aqui, ó. Não, volta. Aqui, ó, a correlação de Zukowska. Então ele vai depender de um C, o Reynolds máximo que a gente já calculou, Prandtl, e essa relação aqui eu já vou explicar um pouquinho para vocês ela, tá bom? Então, e ela é válido para essa faixa aqui. Para eu achar esses adimensionais da correlação de Zukowski, eu uso essa tabela 7.7. Então, conforme o tipo de arranjo que eu tenha, vamos lá. Conforme o tipo de arranjo e o Reynolds máximo, eu vou ter valores de C e de M. Tá bom? Toma cuidado nesse tipo de questão também, da alinhado ou alternado nessas relações aqui existentes. Ok? Aqui é o meu comentário para vocês. Então, vocês vão lá, calcularam CM. Esse Prandtl aqui, esse Prandtl, a gente pega um Prandtl médio dos gases. Como assim dos gases? Pego uma temperatura média da entrada e saída e uso ele, esse valor intermediário. E, às vezes, esse PRS aqui é próximo da camada limite. Como assim? Seria mais ou menos as propriedades do gás próximas dessa superfície. Tá bom? Algumas sugestões. Ou alguns, né, utiliza esse Prandtl aqui como o Prandtl da entrada e esse aqui como Prandtl da propriedade média, da temperatura média do exercício. Então, depois fazendo isso aqui vai ficar muito mais fácil. Mas minha sugestão, pessoal, numa primeira aproximação, vocês vão ver que esses dois valores aqui, o Prandtl sobre o Prandtl da superfície, se não for um trocador tão grande, esse valor aqui tende a 1 e elevado a 0,25, essa parte do termo é insignificante frente a esses outros dois termos. Vai causar um erro? Vai, mas erros menores às vezes de 5%. Então, uma sugestão é supor que isso daqui seja desprezível e a gente só calcula. Eu vou pôr aqui como um C1, tá bom? Calcula desse formato e despreza parte do que está aqui, ok? Só que lembre, isso daqui é dado para mais de 20 fileiras longitudinais, ou seja, 20. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 20. Não importa aqui, importa essa direção longitudinal. Como ocorre isso? Daí tem um segundo termo para a gente fazer esse cálculo ou esse ajuste. Então, convém, na hora de nós vamos pegar aqui um Ctrl X. Falar
que a gente tem um termo agora C2 aqui, que é esse termo, e isso aqui é essa parte aqui, ó. Ok? E esse daqui depende daí do número de fileiras. Até 16, você vai perceber que esse valor é 0,99. E aí vai. Ah, é duas, vamos dizer, é 4. Então tem um fator de 0,9 para alinhado e 0,89 para alternado. Então é a dica para esse cálculo do escoamento. E da mesma forma que a gente calculou a perda de carga para um dos casos, a gente tem essa aqui para perda de carga. Como que é dado aqui, ó? O número, né, de fileiras longitudinais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês têm que verificar isso aqui. Vezes um x que nós vamos achar dessa tabela, ok? E um fator de atrito que nós vamos achar dessa parte aqui. Então, para tubos alinhados, o que eu tenho que calcular? PL, PT, que são as relações de espaçamento dividido pelo diâmetro. Ele já deu aqui a noção. Eu tenho um valor aqui, ó, né? Eu faço PT menos 1 dividido por PL menos 1. E venho aqui e calculo o valor aqui. E conforme as linhas de Reynolds aqui, eu venho e calculo o X que eu vou usar aqui. Se ambos os passes, esses dois passos aqui forem iguais, né? Vamos supor que existe um SL igual a ST, vocês vão verificar que esse termo aqui tende a 1 e posteriormente esse valor é igual a 1. Ocorrer modificações nessa relação aqui vai modificar nosso valor desse x aqui, né? Agora, já a relação do fator de atrito, ele vai depender de PL, ok? Do distanciamento. Então, eu tenho 1,25, 1,50, 2, 2,5. E eu entro aqui com o meu Reynolds máximo. Então, vamos supor, entrou 10 a quarta, o valor aqui é 2,5. Então, venho para cá, o fator de atrito próximo de 0,2. Mesma coisa para cá. Ser sincero, pessoal, eu acredito que tenha correlação para isso, mas o gráfico é uma forma simplificada para já retirar esses cálculos aqui, às vezes quando você não tem recurso computacional ou quando as correlações são extremamente complicadas. Esse aqui é para tubo alinhado, para tubo alternado é quase similar, só que aqui, né, a gente usava o PL, aqui a gente usa o valor de PT nessas linhas, ok? E nesse caso aqui, para calcular o X, é a relação de PT sobre PL, e não PT menos 1 dividido por PL menos 1. Novamente venho e calculo aqui o fator de atrito, aqui, e aqui eu uso a velocidade máxima. Perfeito, pessoal? Então vamos aqui então para a última parte do comentário. A última parte agora depende da questão de aletas, né? Vamos pegar aqui agora, falar um pouquinho da aletas. Aletas, na verdade, são superfícies estendidas que facilitam ou melhoram a transferência de calor. Então vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma parede, eu tenho um fluxo aqui de ar e tenho um coeficiente que eu já calculei. Para calcular isso aqui, é isso aqui, ok? Que é a lei de resfriamento de Newton. Se eu pôr as aletas aqui, né? Se toda a temperatura da superfície fosse igual, em tese, né, o fluxo de calor com aleta seria o que, né? Seria, vamos usar o mesmo coeficiente, que seria desse caso, vezes a área total, sendo que essa área total aqui seria a área que ficou exposta, mais exposta, a área que expandiu com aletas. Vamos supor que aqui seria a temperatura superficial menos a temperatura do infinito. Só que o que a gente percebe, né? Nem sempre essa parede vai ficar com essa temperatura constante, né? Se a gente for olhar propriamente dito as aletas, qual tem nessa figura aqui, vou pegar aqui e dar o que acontece, né? Seria muito mais fácil, né? Se essa temperatura superficial fosse constante, igual seria um caso ideal aqui. Mas não é sempre isso que ocorre. Se a gente tem aqui tem algumas simulações aqui, alguns formatos, né, de aleta, a gente vê que a temperatura até um certo ponto é igual, muito próximo da parede, mas depois ela vai variando.
né? Então, às vezes, não compensa eu inserir muito mais a letra, que depois de um passo a letra não está fazendo mais nada, ok? Então, aqui entra um termo que é interessante falar, eficiência global de aleta, ok? Que é dado por esse, aqui ó, eficiência global da superfície. E essa eficiência global, como que a gente calcula ela, né? Daí tem a sacada. Isso aqui é de superfícies expandidas, tá bom, pessoal? Eu não vou fazer toda a teoria, mas essa eficiência global, ela depende do que? 1 menos a área, que seria com aletas. Então, eu teria que calcular aqui a quantidade de áreas de aletas sobre a área total que eu calculei aqui, tá bom? Que seria essa parte, essa e essa ao longo de toda a superfície. 1 menos a eficiência de uma única aleta. Por quê? Se vocês olharem aqui, eu tenho duas aletas, né? E para calcular essa eficiência de uma única aleta, dá para ser feito de forma analítica, ou de tabelas, ou de forma analítica ou a partir de tabelas. Uma das formas de avaliar isso é a partir desse caso aqui, ó. Então a gente olha a superfície aqui, ó, um caso bem simplificado com uma única aleta circular. Então eu tenho um duto, tá bom? Aqui. E eu coloquei uma aleta aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Se eu olhar com mais calma, eu tenho alguma coisa que é assim. E eu coloquei agora aqui a aleta que seria essa parte aqui, ó. Um pouco similar àquele condensador que nós vimos lá na parte anterior. Tá bom? Bem, como que é feito o cálculo? Daí aqui entra agora várias questões. Eu preciso achar esses raios, a altura que tem essa aleta e a espessura dessa aleta. A partir disso, eu posso calcular R2C, LC e AP, que depende, no geral, dessas medidas, tá bom? No geral, todos esses valores aqui vão ser constantes para uma única letra. Posteriormente, eu venho num gráfico, a eficiência por uma letra, igual tem aqui, tem para outros formatos de aleta, tá bom? E aqui eu venho calcular isso aqui, ó. Só que isso daqui, se eu não estou enganado, depois a gente olha. Aqui seria, né, o LC, que a gente calculou aqui elevado a 3,5, dividido pelo coeficiente global, né, que a gente calculou lá na parede, condutividade térmica do material da leita, vezes esse AP que a gente calculou aqui elevado a 0,5. Então eu calculo aqui. Nesse caso aqui a relação é R2C sobre R1, que é essa relação aqui, tá bom? E vem, então vamos supor que esse dimensional deu 1,5 e a nossa razão entre a letra seja R2C sobre R1, R1 igual a 1. Então eu venho até aqui, calculo aqui, venho para cá e calculo a eficiência de uma letra. Calculada a eficiência de uma letra, jogo esse valor que vem para cá, ok? E calculo a eficiência global. Calculando a eficiência global, eu posso daí supor que aqui, né, seja o mesmo coeficiente convectivo. Na verdade, ele vai modificar, tá bom? Mas eu posso considerar o mesmo que estava lá na parede sem a presença de aletas. A área total, que seria essa área que ainda ficou exposta, mais a área de aleta. Temperatura da superfície menos temperatura em final. Então, vamos só aqui fazer uma análise. Ó, por exemplo, se eu aumentar a condutividade térmica do meu material, vamos dizer, eu uso uma aleta com uma condutividade boa, né? Vamos dar um exemplo aí, eu uso ela com alumínio, com cobre, que é um valor grande. O que vai acontecer com esse termo adimensional? A tendência dele é diminuir. Diminuindo esse termo aqui, a eficiência de uma única aleta, ela tende a chegar a quase 100%, ok? Vamos ver lá aqui como que eu consigo também fazer isso aqui, ó, relação de LC. LC seria a espessura aqui, né? Vezes esse comprimento LC, que na verdade seria o L mais T sobre 2.
ok? Então eu quero diminuir isso daqui, né? Em outras palavras, né? Eu diminuo esse comprimento aqui da letra. De vez em fazer uma letra tão grandona, eu chego até um ponto menor, ok? Reduzindo esse termo aqui, também vai ocorrer essa parte aqui. É um jogo de interesse aí que a gente precisa aí, ok? Se eu aumentar, vamos supor, esse coeficiente aqui, eu estou aumentando ele com o uso de um ventilador. Então, o H, o coeficiente de transferência de calor, está aumentando. Se ele estiver aumentando, vocês vão perceber, né? Vamos supor que estava aqui, ó. Eu aumentei, ele pode ter vindo para cá, ok? Então, diminui, a grosso modo, a eficiência de uma única letra e possivelmente do conjunto todo tende a diminuir também. É ruim? Nem sempre, pessoal. Diminui essa eficiência, mas vocês vão ver que o valor final do fluxo tende a aumentar por causa do aumento desse coeficiente em relação a essa perda de eficiência global aqui. Ok? Então, eu acredito, né, que essa aqui é a última parte aqui para a gente poder falar. E isso aqui são as resistências, mas a gente não vai entrar aqui ao contato. Então, a nossa próxima aula, o que nós vamos fazer? Vamos resolver alguns exercícios, tá bom? Aqui, ó, se a gente olhar aqui, 1.4, que é aplicar a lei de condução. Posteriormente, a gente vai aplicar aqui, né, um diâmetro. Em um caso aqui está laminar e outro depois tende a se tornar turbulento, tá bom? E calcula a perda de carga. Posteriormente, vamos dar aqui um exercício para a gente calcular da parte externa, né, discutir bem. E por último, um exercício de um pistão aqui, de uma motocicleta, sem e com a presença do sistema de aletas do lado externo. E a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá bom? E a gente faz mais detalhado na nossa próxima aula. E minha sugestão, né? Infelizmente aqui não tem como evitar. Existe aqui, ó, condução em aletas, matriz de tubos, exemplos, convecção no interior de tubos. Minha sugestão, faz um outro exercício na mão para entender. Se vocês tiverem facilidade para usar programas computacionais como Excel, utilizam. E aqui tem uma parte de convecção natural, né? Vocês são obrigados a fazer? Não. Mas é para um aprofundamento. São 2 exercícios. Então tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 exercícios nessa parte. Porque essa parte de transferência é bem ampla, tá bom? Mas a minha sugestão, faz aí para ganhar essa forma de saber os caminhos, né? E usa recurso computacional quando possível. Outra coisa também, quando possível, sempre estime também a perda de pressão e faça as hipóteses necessárias para essa questão. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos aí à próxima aula aí da questão de exercício. Abraço, até mais.